Oi! Chegamos para mais um vídeo do Projeto Balaia, da série Êxodo da Escravidão Espiritual da Mulher Negra. Sim, gente, decidi o nome da série, finalmente todo vídeo eu mudo. Mas sempre falando do êxodo, né, da escravidão da mulher negra. Hoje vamos continuar o capítulo 5, da versículo 6 ao versículo 19, que você depois vai ler com calma. Mas basicamente ele conta as atitudes de Faraó depois que Moisés e Arão chegaram na sua presença e pediram para que ele liberasse o povo, para que ele fosse, a partir de 3 dias, oferecer sacrifício ao Senhor. Faraó não gostou muito da ideia de deixar o povo ir adorar o Senhor, e em retaliação ele aumentou o jugo do povo de Israel, aumentou o trabalho. Antes eles tinham pessoas que pegavam a palha para eles, mas agora eles iam pegar as palhas, e os opressores aumentaram a pressão sobre o povo, porque Faraó disse que eles estavam muito desocupados, porque se eles estivessem realmente fazendo o trabalho da forma certa, eles não pediriam para sair do Egito. Eles ficariam ali, naquela escravidão, naquela vida. E agora estavam pedindo para sair, para louvar um Deus desconhecido que Faraó não conhecia. Como assim? Eu vou torturar esse povo. Foi o que Faraó fez. Vamos ler aqui no versículo... Vamos ver o versículo 11. Ide vós mesmos e tomai-vos palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exautores o apertavam, dizendo: acaba a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quanto havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre ele, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Vou ficar aqui. Temos aqui a opressão, né, do povo depois da promessa de sair do Egito. Aqui nas anotações da Bíblia, compara-se Faraó ao diabo, né? Quando o inimigo das nossas almas, ele percebe que nós estamos ofertando sacrifício de justiça ao Senhor, que nós estamos santificando, que nós estamos lendo a palavra, que nós estamos buscando ao Senhor, orando, jejuando, congregando. O que ele faz? Qual é a artimanha do diabo, né? Quando nós estamos saindo da escravidão espiritual, ele aumenta as provas. E acredite, o diabo ele consegue aumentar as provas. Inclusive, é o que ele mais consegue fazer, né? Dá pressão para que você desista, dá pressão para que você não louve ao Deus que te salvou, dá pressão para que você volte atrás. Então aqui Faraó, ele encheu de cargas o povo de Israel, porque a intenção dele era que aquele povo, ele desistisse da ideia de louvar a Deus e de sacrificar a Deus. E o diabo faz igual com a gente. Se você está orando, você está buscando, é normal pessoas que você jamais imaginou se levantarem contra você para tentar te persuadir a abandonar esse Deus, a abandonar as promessas. A pessoa não vai falar claramente que é isso, mas a tua luz, a luz que há em ti, que é o Espírito Santo, a busca, a sede pelo Senhor, vai incomodar as pessoas, porque as trevas, elas se incomodam com a luz. E o Espírito Santo me fala muito fortemente aqui uma parte de uma história que eu li há muito tempo, que é um dos meus livros favoritos, que é o livro de Daniel 3, que eu vou ler com vocês aqui, que é quando Daniel, né, os companheiros de Daniel são jogados na fornalha de fogo. Aqui basicamente tinha um rei, o rei Nabucodonosor, e algumas pessoas incomodadas, né,
com Daniel e seus amigos, deram uma dica muito legal para o rei, que ele criasse uma estátua de ouro e quando tocasse as buzinas, toda sorte de música, todo o povo deveria se prostrar diante daquela estátua e o adorar. Só que as pessoas que deram essa ideia, elas sabiam claramente que Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostrariam diante daquela estátua, porque eles serviam ao único Deus, ao Deus vivo. Então foi uma estratégia para fazer eles se dobrarem e negarem ao Senhor Jesus. E eles ouviram o som e não se prostraram, porque eles sabiam o Deus que eles acreditavam, o Deus que eles serviam. E tem uma parte que é muito interessante do capítulo 3 de Daniel, que é o versículo 15, que fala, na parte final, que o rei pergunta assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, depois que Sadraque, Mesaque e Abdenego compareceram na frente do rei, e o rei perguntou por que eles não se prostraram, o rei, assim como o faraó, perguntou: quem é esse Deus aí que vocês servem, que vai livrar vocês das minhas mãos? E Sadraque, Mesaque e Abdenego, no versículo 17, eles falam o seguinte: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E o que eu mais amo é o versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Depois leia com calma Daniel 3, tá bom? A parte do versículo, vai do 1 até o final, é um capítulo pequeno. Aqui eles, muito ousadamente, falaram que não se prostraria diante daquele Deus, apesar das lutas. Olha, eles iam ser lançados, e eles foram lançados na fornalha de fogo pelo rei, porque eles não se prostraram diante daquela estátua. Assim como o povo de Israel também sofreu consequências, porque Moisés e Arão foram falar com o faraó, pedindo que ele apenas deixasse eles sair para glorificar e oferecer sacrifícios a Deus. E aí o inimigo veio com retaliação para que aquele povo viesse desistir. E aqui, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se prostraram diante da música e foram lançados no fogo ardente. Só que se você for ler a história, e eu vou te dar aqui um spoiler, né? Deus, ele mandou um anjo e andou com eles dentro da fornalha. Nem um fio sequer da sua cabeça foi queimado. O que significa isso? Que Deus, ele não vai impedir que você passe por provas. Ele não vai impedir que você caia na fornalha. Mas ele vai ser o Deus que vai andar contigo dentro da fornalha. Ele é o Deus que vai prover, que vai cuidar de você e que não vai deixar que nenhum fio da sua cabeça se perca. Assim como ele foi com Israel. Israel realmente sofreu açoites, teve a carga de trabalho aumentada, mas no final eles saíram do Egito, saíram e não saíram com mãos vazias, eles saíram com as joias, com os tesouros. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida daquele povo, porque Deus, ele faz assim, ele permite que as lutas venham, mas ele caminha conosco no meio das lutas. Então, não desanime por causa das provas. As provas, elas são um ótimo sinal que você está com Deus. Você tem uma coisa interessante que na minha jornada com Deus, né, eu descobri isso. Quando você recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o próximo batismo que você vai ser batizado, você sabe qual é? É o batismo com fogo. É o batismo com fogo, porque você recebe o Espírito Santo para que ele esteja do teu lado na hora do batismo do fogo, para que você receba força, enquanto outras pessoas não teriam força para resistir o que você está resistindo, para lutar como você está lutando. Só aqueles que são nascidos de Deus, eles conseguem enfrentar esse tipo de situação. Porque quem não está com Deus, quem não está com o Espírito Santo, ele
acaba desistindo da jornada. Ele acaba automaticamente deixando isso para trás. Então, como que você sabe que recebeu de fato o Espírito Santo? Quando as provas vêm, né? Se você está no mundo e você fala que tem o Espírito Santo e você não está passando por prova, tem algo de errado. Porque o diabo, ele odeia pessoas que têm o Espírito Santo. E se ele não está mexendo com você, não está te enchendo o saco, como diz lá o pessoal, é porque você está no time dele. Ele não mexe na galera do time dele, não mexe. Ele só mexe na galera do time de Deus, do homem de branco, daquele que está buscando, que está louvando, que está jejuando, que está renunciando. Esses aí, ele odeia e ele vai para cima com tudo. Então, nas provas, eu entendi que as provas, elas são para nos aproximar de Deus. Elas são para que a gente glorifique a Deus. São para que a gente tenha, de fato, proximidade com Deus e aumente a fé, né? Porque a fé, você pode ler a história de Abraão, você pode ler a história de Moisés, a história de Esté, a história de Jesus, mas até aí você só ouviu. Deus quer que você vivencie, a palavra dele se realizando na tua vida. E se você for ver a palavra de Deus, os seus servos sempre passam por prova. Não tem como. José foi vendido no Egito. Davi foi rejeitado pelos pais. Esté, uma moça virgem, órfã, casou com um rei que era ímpio. E aí teve que interceder pelo seu povo, senão todo mundo ia morrer. Tantas histórias. João Batista viveu para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho e foi morto. Estevão, do mesmo jeito. Então, não espere, eu já falei isso no outro vídeo, que seja bonança. Tem até gente que tem medo de servir a Deus por causa disso, porque sabe que as lutas são maiores, principalmente se você tem um propósito, se você tem um chamado de Deus, aí que o negócio vai ficar, não é? Aí que o negócio vai ficar tenso, né? Aí que a pressão vai aumentar. Se você tem a missão, por exemplo, de orar pela tua família, de ser a pessoa que vai quebrar o vício quebrar o ciclo do vício, ou que vai quebrar o ciclo da maldição de família, se você tem esse chamado na tua família, um chamado de cura, a pressão vai aumentar, porque o diabo, ele sabe os planos de Deus para você. E ele consegue identificar aqueles que Deus tem um projeto especial. E quando eu falo isso, eu não estou falando que existem pessoas que são mais importantes para Deus ou pessoas que não são. Mas existem pessoas que têm uma inclinação maior de ouvir a voz de Deus por causa da sua história. E o diabo sabe quem são essas pessoas. Então ele vai jogar tudo que ele pode no jogo para que você desista de andar com Deus, para que você vire as costas para Deus, para que você renuncie e peque contra o Espírito Santo. Tanto é assim que o próprio Moisés aqui, em Êxodo 5, versículo 22, ele fala assim: então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livrastes o teu povo. Então aqui Moisés, quando viu o povo apanhando, o povo em trabalho assim humilhante, estava desgastante, ele falou para Deus: Deus, por que o Senhor me enviou, afinal de contas? O Senhor falou que ia livrar esse povo e agora o negócio está tão feio, e o Senhor não aparece para livrar, o Senhor não aparece para fazer algo novo. Mas o Senhor estava testando aqui. Deus permitiu que Faraó fizesse isso para testar Moisés, para testar o povo, se eles iam clamar a Deus ou se eles iam tomar as rédeas das coisas. Porque imagine, Moisés poderia começar uma rebelião com os escravos, com o povo de Israel. Uma rebelião, como eu posso falar, né? Hoje, nos dias de hoje, uma greve. Já pensou o povo de Israel? O Faraó deu uma ordem, como o governo do Brasil dá uma ordem às vezes: não vamos mais para a rua, vamos para a rua e não vamos fazer isso aqui. Somos escravos, mas somos seres humanos. Viva, viva povo de Israel! Até imagino aí a rebelião. Eles teriam por que reclamar, porque eles já tinham um direito adquirido, né? Diante do Faraó. Eles eram grandes em questão de número populacional.
Então, se eles quisessem agir com a força do braço deles, eles poderiam. Mas aí que entra o ponto de não retorno, né? Eles estavam confiando em Deus. Era para confiar em Deus, não era para agir com a força do braço. E assim também é na nossa vida. Quando as lutas vêm, quando o inimigo se levanta na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, é para confiar em Deus. Não é para lutar com a força dos nossos braços. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles poderiam utilizar do cargo deles, eles poderiam utilizar da sabedoria deles, da eloquência deles, mas eles preferiram confiar no Senhor. E isso não impediu que eles fossem jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas dentro da fornalha o Senhor andou com eles, assim como Ele ainda anda com você e comigo nos dias de hoje. Creia que Ele não te desampara e glorifique a Deus pela prova. Eu não sei qual a prova que você está passando, se é de saúde, se é no financeiro, se é no relacionamento, desde que você decidiu fazer essa jornada de liberdade da escravidão espiritual. Eu não sei, eu não faço ideia. Eu sei das minhas, olha as minhas, eu sei de qual. Mas eu confio no Senhor. E esse vídeo é um convite que você também confie no Senhor e veja essas provas como uma boa coisa. Parece loucura o que eu estou te falando, mas é uma boa coisa, porque depois do rio tem a terra prometida. E a gente vai alcançar essa terra prometida porque nós estamos buscando um Deus que cumpre cada promessa que faz, que não é homem para mentir, que é fiel o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Então que essa palavra, ela te fortaleça. Leia depois Daniel, capítulo 3, todinho. Leia aqui essa passagem de Êxodo 5. Medite na palavra do Senhor quando acorda, quando vai deitar. Não deixe de orar. Não deixe de entregar a tua vida todos os dias ao Senhor. Não retorne para trás. Confia no Senhor que todo o resto Ele fará por você. Eu oro para que Deus Ele esteja contigo nesse dia, abençoando a tua casa, teus projetos, teus sonhos. Fique firme. Vamos conquistar a nossa terra prometida, no nome do Senhor. Um beijo no seu coração.